Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência na Tailândia. Eu estou usando uma roupa indiana. Eu trabalhei na Índia 13 anos. Eu continuo envolvida com os projetos na Índia. Mas hoje eu vou falar um pouquinho da Tailândia, que eu passei o último ano lá. Então, a Tailândia ela é um país budista, a Índia é um país hinduísta. Para vocês terem uma noção, tem mais de 33 milhões de deuses no hinduísmo. Então, na Índia, quando você compartilha Jesus para alguém, é muito bem aceito. Mais um Deus na lista para eles adorarem. E para alguns hindus, Jesus é um dos deuses que está lá entre os deuses adorado por eles. Então, o desafio é você pregar Jesus como o único Deus, o caminho, a verdade e a vida. Então, aí entra a obra do Espírito Santo que trabalha nos corações. E já no budismo, que é o caso da Tailândia, não tem Deus. Então, para você evangelizar um tailandês, primeiro você precisa criar nele a consciência de um Deus. É um desafio muito grande, porque eles têm uma pergunta bem básica de um hinduísta: Jesus é igual Buda? E precisamos de muita sabedoria para responder essa pergunta, porque se falarmos alguma coisa que eles entendem que é um desrespeito ao Buda, então cria aí uma barreira para o Evangelho. Mas a obra é de Deus, quem faz a obra é Deus. Nós precisamos ser obedientes ao mandato do Senhor. E é o que eu vou estar falando aqui, o que Deus fez na Tailândia. Eu vou passando. Essa é uma tailandesa, ela nasceu numa família budista, ela aceitou Jesus já depois de casada e mãe de filhos, e hoje ela tem muito conhecimento da palavra, ela tem uma vida com Deus. E ela mudou-se para Bangkok, ainda bem jovem, e construiu toda a vida dela ali em Bangkok. E ela, já com 70 anos, ela entendeu que Deus estava chamando para ela voltar para o vilarejo onde ela nasceu para pregar o Evangelho. Lá não tem nenhuma igreja evangélica. Ela ouviu Deus, ela foi, comprou um terreno, construiu a casa dela e uma igreja dentro do mesmo terreno. E quando eu cheguei na Tailândia, nós estávamos começando a igreja na propriedade dessa irmã. E aos sábados nós temos aulas de inglês com adolescentes, com crianças, tem também adultos que vão lá. E eu comecei a contar histórias bíblicas, porque na Índia não pode dar cadeia. Se as autoridades pegarem você contando uma história bíblica ou falando de Jesus, vai direto para a cadeia. E já na Tailândia não tem essa perseguição aberta, porém tem oposição. Eles vão dizer: bem, eu sou budista, eu não quero te ouvir. Você é cristão, eu tenho a minha religião, você fica na sua, eu fico na minha. Mas eu comecei contando histórias bíblicas lá para as crianças. Irmãos, Deus fez algo muito lindo na vida das crianças. A partir das crianças e dos adolescentes, pessoas na comunidade foram aproximando da gente para ouvir falar de Jesus também. E as próprias crianças começaram a entender o Evangelho, coisa que leva anos para um adulto budista entender. As crianças aprenderam no período já de 1 ano, contando histórias bíblicas, elas aprenderam. Pode passar, eu trabalho com as crianças, com as crianças. Eu vou contar o testemunho dessa, e são muitos testemunhos, mas eu vou contar o dessa criança. A primeira vez que ele foi
ele chegou com a cabeça rapada, toda raspada, e a sobrancelha. O que isso significa? Ele estava no templo. Então, para o budista, durante a vida deles, pelo menos uma semana eles passam no templo budista. E os pais também levam as crianças para o templo. E lá no templo acontecem todo tipo de abusos que vocês conseguem imaginar. Essas crianças passam lá dentro. Então, ela era muito triste, esse menino muito triste, mas nós começamos a ministrar na vida dele, a conversar com ele. Aí, de repente, ele começou a brincar com as outras crianças, ele já sorria. E também nós ensinando ali a orar, a falar com Deus o que eles passam, os desafios, tanto eles quanto as famílias, e que Deus responde às orações. E um dia, nesse dia, ele levantou o dedinho para contar um testemunho. Ele disse assim: olha, eu estava na minha casa sozinho, uma formiga entrou no ouvido dele, ele ficou desesperado, sem saber o que fazer, e ele lembrou: os estrangeiros nos ensinaram a orar para Jesus Cristo, que Jesus responde às orações. Ele orou. Na mesma hora, a formiga saiu do ouvido dele. E ele chegou e contou o testemunho e disse assim: eu quero ouvir mais de Jesus. E ele está indo aos cultos na igreja aos domingos. Aí todas as crianças, adolescentes, a equipe de missionários. Esse aí, a gente fazendo visitas aos novos convertidos no vilarejo. Essa senhora que está sentada no chão, ela aceitou Jesus como um fruto do trabalho com as crianças, e ela se tornou uma evangelista. O pouquinho que ela aprendeu, ela começou a chamar os vizinhos, os amigos, e a compartilhar Jesus, e pessoas foram aceitando a Jesus, começaram a ir na igreja. Essa é a mãe de uma adolescente. Esse foi o dia que ela chegou lá e disse assim: eu estou interessada em aprender mais de Jesus. E ela começou a ir na igreja. Aí já foi um batismo, 10 pessoas batizaram no período de um ano que nós estávamos trabalhando. Veja que não tinha um cristão no vilarejo. A irmã ouviu o chamado, foi, sendo a única cristã, e hoje 10 pessoas, tem 10 pessoas, e hoje mais 8 pessoas batizaram. Então, ao total, contando com crianças, tem mais de 20 pessoas cristãs em um vilarejo que não tinha nenhum. Para vocês terem uma noção, essa área da Tailândia onde eu estava é o nordeste da Tailândia. É uma das áreas menos evangelizadas do mundo, que é a área Isan, onde eu estava. Então, Deus está fazendo a obra lá entre os tailandeses. Esse é um trabalho de estudo bíblicos com mulheres que eu também estava dando lá. É um grupo misto com tailandeses e africanos. São os africanos. Os africanos vão para lá para ensinar inglês nas escolas. Pregando na igreja lá, para mesmo os cristãos que estão na igreja há muito tempo, eles têm muito pouco conhecimento da Bíblia. Então, temos que começar do básico. Nesse dia eu falei sobre milagres. A mulher que foi curada do fluxo de sangue. E foi algo assim, bem na realidade deles. Eles prestaram muita atenção e despertou neles o desejo de orar, buscando de Deus milagres. Então, isso desperta eles a conhecer mais a palavra de Deus, a conhecer mais a Deus através da oração. Eu vou falar sobre isso uma próxima ocasião. Meu projeto agora é ir para o Sri Lanka, que também tem a religião principal, o budismo e o hinduísmo. Ore por mim, eu preciso de um milagre de Deus para ir para essa nação que também tem uma carência muito grande. Eu visitei o Sri Lanka no mês de julho desse ano. O final de semana que eu passei lá, o pastor pediu para eu pregar nos 3 cultos. Eles têm 3 cultos, 3 línguas diferentes, inglês e mais 2 línguas locais. Eu preguei em inglês e mais 2 línguas com tradução do inglês para a língua local. Ou seja, que eu estou querendo, uma igreja bem pequenininha. O pastor precisou viajar para atender outras necessidades em vilarejos.
O que eu estou dizendo? Que tem uma necessidade muito grande. Eles disseram, Senhor missionária, vem logo, nós precisamos muito de ajuda. Então, ore por mim, estou precisando do milagre para ir para o Sri Lanka. Bem, vamos meditar na palavra de Deus? Espero não tomar muito o seu tempo. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês hoje. Foi o pastor Rafael, juntamente com a sua esposa, que eu já conhecia, que me estenderam o convite. Eu me senti bem acolhida pelos irmãos, vocês vieram, cumprimentaram, se apresentaram. Muito obrigada pela sua hospitalidade. E eu vou falar hoje sobre o tema Missão Cumprida. Nós temos objetivos na nossa vida, não é verdade? Quando éramos jovens, sabe que tínhamos os nossos objetivos, ir para uma universidade, ter um emprego, casar, ter filhos, enfim. Temos esses planos. Agora, quando você realiza o plano que você quer, você tem aquela satisfação. Eu realizei o meu objetivo. Eu cumpri aquilo que eu queria fazer. Então, vamos ler João 17, o versículo 4. Diz assim, Jesus dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Então, nós temos o nosso objetivo, os nossos planos. E Deus também tem uma missão para a gente, para cada um de nós. Jesus aqui, ele está orando ao Pai, dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste a fazer. Ou seja, eu cumpri a minha missão. Eu estou satisfeito com aquilo que eu fiz. O meu propósito foi cumprido. A oração de Jesus, aqui no capítulo 17 de João, é a oração mais magnífica feita na terra. E está registrada nas Escrituras. E é um privilégio para nós lermos essa oração meditando. Jesus fez essa oração. Então é como que nós entramos no Santo dos Santos e nos curvamos diante de Deus, ouvindo o Filho falando com o Pai, orando a Deus. E aqui Jesus, ele expressa os mais profundos desejos do seu coração, como filho de Deus, antes de caminhar para a cruz. Nós estamos chegando no Natal e eu já estou falando de cruz, mas para ter a cruz, Jesus nasceu entre nós. Então aqui primeiro nós vamos ver a circunstância desta oração. Era de noite, quando Jesus pronunciou essas palavras. E era uma das noites mais tristes da história da humanidade. A hora que havia chegado em que Jesus glorificaria o Pai com a morte humilhante ali na cruz. E desde pequeno Jesus sabia porque tinha vindo ao mundo. Jesus sabia bem qual era a sua missão. E hoje, nós sabemos qual é a nossa missão, sabemos qual é o propósito de Deus para nós. Para Jesus, o sentido da missão que ele tinha a cumprir aqui na terra, acompanhou a cada ato da sua vida, a cada passo que Jesus dava na sua vida, esse sentido da missão estava ali com ele. De noite e de dia, os olhos de Jesus se dirigiam para o Calvário. E lá ele ofereceria a sua vida pelo o resgate do mundo.
Então, essas eram as circunstâncias ali dessa oração, do texto que nós estamos falando. Então, agora vamos ver a satisfação ao ver o dever cumprido. Jesus falou bem claro, dizendo para Deus: olha, eu te glorifico, eu te glorifiquei na terra. Como que ele glorificou a Deus? Consumando a obra, consumando a missão pela qual ele veio a fazer na terra. Nada traz mais satisfação na vida de alguém do que ver um dever cumprido. Irmãos, é muito duro passar pela vida, ou ver a vida passar, sem ter os seus sonhos realizados, sem realizar algo na vida. É muito triste isso. E aqui Cristo, ele cumpriu a sua missão na terra, glorificando a Deus. E nós também temos uma missão a cumprir aqui na terra. E cumprir a missão que Deus nos confiou é um sinal de responsabilidade cristã. E aqui, irmãos, tem 3 aspectos que devem ser considerados. Primeiro, a missão é divina. O que Deus quer que nós cremos em Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso. E o nosso Deus, ele é ativo na missão de salvar o mundo dos seus delitos e pecados. Seria fácil não nos envolvermos com a obra de evangelização, mas seria falta de responsabilidade como servos de Deus. Em Mateus 28:19, o texto que nós sabemos de cor, Jesus disse assim: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui, ele pronunciou essas palavras nos últimos momentos antes de subir ao céu. Ele que caminhou com os discípulos por aproximadamente 3 anos, os discípulos viu Jesus realizando os milagres, pregando os seus sermões, ou seja, eles tiveram um treinamento com Jesus. E agora é chegado o tempo de Jesus subir ao céu. Ele já cumpriu a sua missão. E agora ele está dizendo: agora vocês devem continuar a missão que eu comecei a fazer. Eu cumpri o meu objetivo, eu cumpri a minha missão. Agora é com vocês. A grande comissão é para a igreja do Senhor Jesus hoje também. E o Congresso Lausanne, o maior congresso de missões do mundo, ele define a evangelização do mundo dessa forma: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Você queira ou não, você está alistado entre esse exército. Você faz parte dessa grande comissão de tornar o nome do Senhor conhecido em toda a terra. É uma grande missão que nós estamos envolvidos, a missão de resgatar multidões que caminham para a perdição eterna. Nós somos comissionados. E quem nos comissionou? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas. Irmãos, alguns pensaram que a morte havia anulado o poder de Cristo. Porém, Mateus 28:18, Jesus, ele se aproxima aos discípulos e disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem autoridade, Jesus tem o poder. Isso nos mostra que Jesus, ele nos dá essa ordem e ele tem competência para fazê-lo.
E Ele nos capacita a fazer esta obra. Irmãos, é Deus. Eu não tenho como chegar para o hindu e falar de Jesus sem o Espírito Santo na minha vida. Na Índia eu tinha visto de pesquisador, eu saí da Índia porque estava cansada de fazer ministério, ir para a universidade, mas eu sabia que Deus estava me usando na universidade também. E o meu tópico de pesquisa era sobre o tráfico de mulheres para prostituição forçada na Índia, que era também uma área do meu ministério na Índia. Abençoamos mais de 100 meninas que sofreram abusos, foram resgatadas da prostituição forçada. Enfim, esse era o meu tema de pesquisa na universidade. Era uma universidade católica, porém a minha orientadora é hindu. E se vocês conhecem um pouquinho da Índia, sabem que tem um sistema de castas. E a minha orientadora, ela é Brahmani. O que significa? É a casta mais alta. Eles são orgulhosos, eles fazem questão de dizer: eu sou um Brahmani, ou seja, eu não sou um intocável, eu não sou qualquer um, eu sou um Brahmani. E eles têm a pele mais branca, eles discriminam quem tem a pele mais escura. Eu orei muito para falar, para ter uma abertura para entrar com o Evangelho para essa mulher. E teve ocasião dela estar passando por dificuldades e conversar comigo. E eu orei por ela algumas ocasiões, orei juntamente com ela, dizia: olha, Deus pode te dar vitória, Jesus pode te ajudar, Jesus está com você. Mas eu queria dar uma Bíblia, eu queria dar para ela uma literatura cristã, eu queria dar a Bíblia. Eu não tive abertura. Quando eu terminei a minha tese, eu pensei: bem, eu não vou ter outra oportunidade. Eu comprei vários presentes, e entre os presentes eu coloquei o Novo Testamento. E o indiano, quando você dá um presente para eles, eles não abrem na sua frente, eles esperam você ir embora e depois eles abrem. Ela abriu o presente depois que eu saí da sala dela, e ela me chamou num outro dia que eu estava na universidade, disse assim: olha, como hindu, eu não posso rejeitar nada religioso, ou seja, eu tenho que aceitar a sua Bíblia, mas eu entendi que não era o presente que ela gostaria de ter ganhado. Eu continuei orando por ela. Tem 2 anos que eu defendi a minha tese. No mês passado, ela me mandou uma mensagem: Irani, tudo bem com você? Você não sabe o que está acontecendo. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo o livro que você me deu e eu estou sendo abençoada. É Deus que faz a obra. Sozinho não temos condições. Então Jesus, ele tem o poder. Jesus, ele tem autoridade. Ele tem a competência para nos mandar e fazer a obra de evangelização no mundo. E Ele está conosco, nos capacitando e nos ajudando. Então, nosso Deus é maior. Essa certeza inabalável que nós temos, que o nosso Deus é poderoso, nos ajuda a enfrentar circunstâncias adversas que nós enfrentamos no dia a dia. E tem coisas que aconteciam na Índia que eu não colocava nas minhas cartas para não deixar a igreja preocupada, a agência missionária e a minha família. Mas na Índia, com muita frequência, tinha rebeliões, eram políticas, ou tem uma guerra que não acaba na Índia entre hindus e muçulmanos. Então, quando esses conflitos acontecem, não podemos sair de casa, porque por segurança. E vocês sabem também, na Índia, se desobedecer à polícia, eles têm um pedaço de pau mesmo, eles batem nas pessoas. Então, quantas vezes eu fiquei trancada dentro de casa, sozinha, sem poder sair na rua por causa de conflitos. E tem também a perseguição aumenta a cada dia, mas Deus me deu graça. Deus me deu paz, é uma paz que eu não consigo explicar para os irmãos. Eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar trancada dentro de casa.
vou orar por essa nação, eu vou estudar a palavra de Deus. A obra de Deus, ela é dinâmica, ela não para. Os perseguidores do cristianismo, eles matam os cristãos, querendo calar a voz de Deus. Irmãos, mas ninguém vai calar a voz de Deus. Morre um servo de Deus aqui, Deus desperta outros que vai continuar a grande obra. Vocês conhecem um pouco da história da reforma. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje, muitas pessoas destemidas, amaram a Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo, deram a vida pela causa de Deus, e o Evangelho chegou até nós. Isso é o Espírito Santo que nos capacita. E outra coisa prática que eu aprendi na minha vida em ministério: se eu ficar aqui hoje olhando para frente, bem, no Sri Lanka também tem perseguição. Eu posso passar por alguma perseguição, eu posso sofrer no Sri Lanka. Se eu começar a pensar nisso, o meu coração vai ficar temeroso, eu vou ficar com medo. Mas o que eu aprendi na minha caminhada é que Deus, Ele não te dá a graça antecipada. Você vai enfrentar um desafio amanhã, Ele não te dá a graça que você vai precisar amanhã, hoje. Quando você chega diante da situação, Deus te dá a graça que você precisa. O meu maior medo, irmãos, era de ser chamada por Deus para trabalhar em um país onde tinha perseguição. E no meu treinamento missiológico, eu chorava toda manhã na minha devocional. Deus, o que eu vou fazer se um dia o Senhor me chamar para onde tem perseguição? Aquele medo me incomodava muito, doía muito no meu coração. Meu treinamento foi em Belo Horizonte, retornando para Brasília. Sofremos um acidente por volta de 4 da manhã. E o carro estava a mais de 120 por hora. Eu estou viva aqui hoje por um milagre. O carro capotou em alta velocidade e ficou rodopiando com as 4 rodas para cima. Eu não sei explicar, mas nós não ficamos de cabeça para baixo, continuamos sentados. Pela graça de Deus, conseguimos sair do carro, mesmo o carro todo amassado, conseguimos sair. Éramos 5 pessoas no carro. Quando eu saí, estava vindo um outro carro, e com a luz do farol, eu vi o estado que estava o nosso carro, todo amassado, com as 4 rodas para cima. Eu sentei no meio-fio e comecei a agradecer a Deus pelo livramento. Deus, eu sinto que eu tenho uma nova vida. Eu morri e revivi. E Deus falou para mim: você não pode fazer nada para guardar a sua vida. A sua vida está nas minhas mãos. Hoje eu não tenho mais medo. Fiquei na Índia há tantos anos com perseguição. Passei pela guerra civil no Timor-Leste. Eu trabalhei no Timor-Leste também. Vou enfrentar perseguição no Sri Lanka. Mas, irmãos, não tem nada melhor do que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tem satisfação maior do que fazer a vontade de Deus. Jesus cumpriu a sua missão. Qual era a sua missão? Manifestar o nome de Deus entre nós. Ele cumpriu a sua missão e nos deixou o mandamento para irmos até os confins da terra, levando esta palavra. Você pode me dizer: mas eu não tenho essa chamada. Eu não estou te chamando para fazer missões transcultural. Mas, irmãos, onde você está, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, você é um missionário, você é um porta-voz de Deus onde você está. E se você quer fazer missão transcultural, você pode fazer através de alguém que vai, você pode orar e você pode contribuir. Irmãos, eu já vou concluir essa palavra.
Então, irmãos, se nós cremos que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, então nós cremos que nós somos vitoriosos. Nós temos o que nós precisamos para tornar o nome de Deus conhecido entre as nações. Vamos vencer os obstáculos. Seja falta um entendimento limitado do que é a vontade de Deus para a sua vida, procure conhecer mais a Deus. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: conheça a Deus. Passa tempo meditando na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus mais hoje do que nós conhecíamos ontem. Amanhã mais do que nós conhecemos hoje. Irmãos, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o nosso coração está perto de Deus e sente o que está no coração de Deus. Irmãos, onde o zelo por Deus é fraco, a paixão pelos perdidos também é fraca. Se nós amamos a Deus, nós conhecemos a Deus, o desejo de Deus de fazer com que todas as nações o adorem, o desejo de Deus de que os perdidos o conheçam, esse desejo ele é plantado no nosso coração também. E há recompensa, irmãos, quando fazemos a obra de Deus. É uma alegria que não podemos explicar, não tem algo melhor na vida. E a alegria também de termos deixado a nossa marca nesse mundo. E a alegria de não termos decepcionado a Deus naquilo para qual Ele nos chamou para fazer. E a alegria de saber que o nome de Deus é glorificado, vai ser glorificado através de nós. Irmãos, eu já passei muitas dificuldades em missões, mas também muitas bênçãos. Eu tenho a oportunidade de caminhar muito perto de Deus. E se eu pudesse voltar atrás e começar tudo de novo, eu não faria nada diferente. Se eu tivesse 1000 vidas, as 1000 vidas, eu queria viver para esse mesmo propósito. Tem uma história muito conhecida de um missionário muito antigo. Ele trabalhou na África, muitos anos de ministério. Chegou o tempo de aposentar e eles estão voltando em um navio para a América do Norte. E no mesmo navio estava o presidente dos Estados Unidos. As pessoas ali no navio queriam pelo menos olhar para o presidente, queria estar perto, queria conversar. Ele era aplaudido ali naquele navio. E o missionário estava voltando para o lar. Ninguém nem sequer o percebeu ali naquele navio. E quando chegaram nos Estados Unidos, uma multidão para receber o presidente de volta ao lar. Tapete vermelho, banda militar, um alvoroço no aeroporto. O missionário disse para a esposa: Deus não é justo. Passamos a nossa vida toda servindo no campo missionário. Estamos voltando ao nosso lar. Não tem sequer uma pessoa para nos receber. Eles desceram do navio sozinhos, conseguiram uma casa para morar. E ele continuou reclamando. E um dia a esposa dele disse assim: olha, não fala isso para mim não, vai falar com Deus. E ele foi para o quarto e ele orou. E ele falou para Deus o que ele estava sentindo. E Deus falou para ele: meu filho, você ainda não chegou em casa. Irmãos, vai ter uma recompensa para os que fazem a obra de Deus. Mateus 25, 21 diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aquele missionário pensou que a América do Norte
era o seu lar, mas o seu lar é na glória. E quando ele chegar na glória, ele já chegou, que tem muitos anos isso, a recompensa está guardada para cada um de nós que fazemos a obra de Deus. Então, que possamos nos envolver na obra de evangelização do mundo, da forma que você pode, como você pode, da forma que Deus te chamou. Então, vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, o Senhor cumpriu a sua missão na terra. Nós também queremos cumprir a nossa missão, Senhor. Nos ajuda, dando-nos graça e fazendo-nos, ó Deus, vitoriosos sobre as circunstâncias, Senhor, meu Deus. Ajuda-nos a olharmos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, abençoe essa congregação, abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Continue falando em cada coração e que todos vivam o propósito do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém.